Estamos aqui já na reta final deste 17º Congresso dos Cozinheiros. O João Rodrigues é uma presença, é um nome bastante inspirador através do projeto que ele e a Vânia têm, que é o Projeto Matéria. Portanto, chamava o João para a gente fazer aqui uma perguntinha ou outra. João Rodrigues. Ei! Joanito. Estávamos aqui a falar, eu e o Andrei, e questionávamos como é que tinha sido a vossa vida durante a pandemia, porque de alguma maneira também não pararam, continuaram a fazer coisas. Não sei se isto vai tirar conteúdo da apresentação. Então... Não vai roçar, não, mas eu depois repito. Não toca só um bocadinho. Só no espírito da coisa. Não, porque eu acho que as pessoas já conhecem bem o projeto e já se falou demasiado. Não quer demasiado, não, mas não. Já se falou bastante. Continua a inspirar outros projetos. Já se falou bastante no projeto, mas a vontade de vir aqui hoje tinha muito a ver com mostrar exatamente o que é o site, porque o site saiu no início de 2020 e 10 dias depois de sair cá para fora, de estar finalmente online, ficámos todos em casa. E, portanto, houve ali logo um teste de fogo, uma prova de fogo para aquilo que foi a funcionalidade que queríamos para o site, e eu acho que respondeu muito bem, porque ajudou muitos dos produtores a criar um plano B ao canal Oreca, que ficou completamente inutilizado. E essa foi a principal sensação que tivemos da funcionalidade do site e portanto, felizes com isso. Como é que, em termos de feedback da parte dos produtores, eles contaram-te, começaram a vender mais, começaram a distribuir mais os produtos deles? Sim, a coisa foi agilizada durante a pandemia? Eu acho que houve ali uma altura no início que muita gente se mobilizou para arranjar alternativas, não é? Entregas em casa, muito pessoal a cozinhar em casa e a fazer vídeos para mostrar às pessoas o que é que poderiam fazer. Houve muita gente, houve ali uma iniciativa muito grande e o projeto fez parte também desse movimento e da parte dos produtores. Ainda hoje vamos tendo feedback, porque o contacto é difícil, teres contacto direto com todos ao diário, mas muitos vão dando feedback e a nós o que nos interessa é que seja um processo, não é uma coisa que seja estanque num mês ou dois ou num ano, que seja uma coisa para 10, 15, 20, 30 anos, enquanto as pessoas acharem que é útil. E, portanto, há sinergias que vão acontecendo, há relações que vão aparecendo, e para nós essa é a parte fundamental, é que se cria uma sinergia entre toda a gente, todos os players, não gosto muito de usar esses estrangeirismos, mas entre toda a gente que no fundo vive e usufrui da gastronomia, para que consigamos construir um futuro mais fácil para todos, porque há um caminho todo para trás que não pode ser desvalorizado, e esse caminho é muito pautado por dificuldades de logística, dificuldade em ter produto, e hoje vivemos numa realidade completamente distinta. Ok, bom. Boa apresentação. Vamos a isso. Força. Obrigado. Muito boa tarde. Em 2017, não neste espaço, mas num espaço similar, eu vim ao Congresso com uma proposta de poder fazer uma espécie de plataforma, ou propor uma plataforma, uma apresentação em que estava a falar também de cozinha, mas em que propunhamos fazer uma plataforma onde os produtores estivessem mapeados ao longo do país e onde se criasse uma espécie de interação entre toda a gente que envolvesse a gastronomia. No final da apresentação, houve muita gente que se acercou de mim e disse: isso é algo difícil de fazer, já foi tentado algumas vezes e é uma missão bastante difícil. A verdade é que passados 4 anos, estamos aqui, e com uma pandemia pelo meio, estamos aqui com trabalho feito, e neste momento o projeto é uma realidade, assim como o site. Vamos começar por ver um vídeo que ilustra e que resume basicamente aquilo que é a nossa ideia, a nossa filosofia e o que queríamos com esta criação deste projeto. Vivemos numa época em que estabelecemos com a comida uma relação de absoluta confiança.
em que aceitamos tudo o que comemos sem questionar seja o que for. Quantas vezes pensamos na origem dos alimentos que ingerimos? Será que sabemos de onde vêm? Como são produzidos? Como chegam até nós? Quais as paisagens que os encerram? Será que conhecemos quem os produz? As dificuldades por que passam, em que condições o fazem? O trabalho que está implícito? Os produtores são ainda os guardiões do território, do saber fazer, das tradições, dos costumes e, em última análise, da nossa identidade. Queremos que eles façam parte do processo diário da nossa cozinha, da nossa aprendizagem, da nossa filosofia e da mensagem que queremos transmitir. Para que isto aconteça, temos que ir ao seu encontro e percorrer de norte a sul o nosso país. Estar dispostos a passar tempo e perceber o que fazem e como o fazem. O projeto Matéria é sobre criar conhecimento. É sobre procura. É sobre saber parar e contemplar. É sobre a importância do tempo. É sobre partilha. É sobretudo sobre as pessoas. Este é um espaço que queremos que seja para todos, construído por todos. Não acabou. Para tentar contextualizar tudo isto que acabámos de ver, uma pequena cronologia e dizer que o projeto começou a ser pensado não como projeto, mas como uma necessidade profissional em 2015, quando quisemos sustentar uma ideia de identidade com um produto feito em Portugal, não só obviamente, mas principalmente feito com um produto produzido em Portugal. E em 2015 começámos a ter estas perguntas: onde é que poderíamos arranjar este produto? Quem? Em que espaço de tempo é que o poderíamos ter? Ou a melhor altura para os ter? E assim começa uma sustentação de uma ideia que iria
evoluir ao longo dos tempos. Em 2016 começámos com as nossas viagens. Para isto contámos muito com a ajuda de diversos chefes e com muita gente que nos foi dando informação, mas foi um pouco frustrante ao início porque não tínhamos qualquer ideia e, portanto, fizemos muitas viagens que acabaram goradas porque não conseguimos identificar produtores que iam dentro daquilo que nós pretendíamos. O passo seguinte foi começar a implementar todas estas visitas, todos estes produtos que íamos conseguindo ter. Não conseguimos ter todos, obviamente, mas conseguir implementar tudo isto na nossa vida diária do restaurante, porque uma coisa é falarmos, outra coisa é podermos implementar e usar e fazer e comprar tudo estes produtos, estes produtores e podê-los ter no restaurante. Desta forma começa o conceito de matéria. Primeiro como um menu, uma ideia do menu, em que começámos a levar produtos à mesa, a mostrar, começámos a explicar a história do produtor, para que as pessoas tivessem uma conexão direta com as pessoas que nos trazem estes produtos todos os dias. Em 2017, cria-se o tal desafio, eu já falei, foi assim que comecei. Se nós temos esta dificuldade, muitas outras pessoas terão esta dificuldade, como é que nós podemos ajudar e podemos criar, de alguma forma, um circuito que sirva a todos. Foi um pouco esta a ideia e daí surge a tal vontade de fazer uma plataforma que possa servir de ferramenta para todos. Em 2018 pusemos em marcha aquilo que foram os jantares, chamados os jantares de matéria, organizámos cerca de 7, o último já não aconteceu por causa da pandemia, mas pelo menos 6 fizemos e a ideia era muito simples, trazer um chefe estrangeiro, um chefe de cada região, eleger uma região, irmos durante 4 dias a essa região, conhecer produtores e depois fazer o jantar no feitoria, apenas e somente com os produtos que fôssemos conhecer. E isso acabou por ser muito giro, porque depois fazíamos uma interligação com o vinho e com o azeite, e quando acontecia o jantar, nós fazíamos um vídeo nessa ida, e portanto quem nos visitasse, fosse português ou estrangeiro, tinha uma conexão direta, não só com o que tínhamos feito, mas também com o próprio país em si. E acabou por ser muito, muito interessante. Em 2019, começámos a montar o site, aquilo que viria a ser o site. Para isto foi muito importante a ajuda de algumas pessoas, nomeadamente o Miguel Poiares Maduro e a ICEL, que foram fundamentais para que nós pudéssemos começar efetivamente a montar esta ideia, e depois, já no final do ano, conseguimos um apoio do Turismo de Portugal e também o apoio da Unesco. Em 2020, finalmente em março, no início de março, conseguimos pôr o site online. Passado 10 dias fomos todos para casa, mas foi uma prova de fogo para o site e provar que, afinal, ele conseguia mesmo ajudar muitos destes produtores, ou pelo menos sermos um dos que conseguimos ajudar estes produtores a conseguirem um plano B em relação ao canal Horeca. O site que eu vou passar agora a apresentar é muito simples, fácil de entender. Tem estes tópicos, que basicamente é produtores, um mapa, um calendário, uma ideia de comunidade e este participe. Este participe tem muito a ver com o que nós queremos fundamentalmente e o que para nós seria o mais importante, que é cada um de vocês, todos os que quiserem, poderem dizer-nos o que é que tem nas vossas regiões, nos vossos vizinhos. Há alguém que faz um enchido fantástico, alguém que faz umas beterrabas, o que seja, para nós podermos organizar visitas para depois podermos incorporar no site ou não. Em termos de busca, ele é também muito intuitivo. Temos uma parte que pode ser por produto, a pessoa vai buscar por produto. A outra que tem a ver por região, se a pessoa estiver numa determinada região, portanto não queremos que isto seja só centrado numa determinada zona do país, queremos que qualquer pessoa no seu raio de ação possa ter informação desta. Portanto, também por região, ou então por um motor de busca em que alguém já conhece determinado produtor, insere e vai diretamente à fonte. Também podemos ter esta pesquisa diretamente para quem quiser navegar um bocadinho pelo site e abrir cada uma destas janelas, que são, no fundo, janelas para uma história, e cada uma delas é uma história diferente. Para nós é muito significativo que o façam. E quando abrem de cada uma destas janelas, ele tem uma parte de uma história que é contada, que tem a ver com
a nossa ida a este determinado produtor. Tem toda a informação, contactos, morada, como chegar, carregando aquele como chegar vai dar um mapa que já vou apresentar, e principalmente quem foi a pessoa que nos apresentou este determinado produtor. Neste caso foi o Rodrigo Castelo, damos o contacto direto para ir para o seu restaurante e assim criamos uma ideia de comunidade, de interação e de ligação entre todos os players. Também vem quem escreveu o texto, neste caso o Tiago, que tem sido companheiro de muitas viagens e quem tem-nos escrito de uma forma muito pessoal as suas experiências, e também a Patrícia, que também nos tem ajudado neste aspecto. O mapa que eu vos falava, para nos dar uma ideia exatamente onde é que cada um destes produtores está situado no país, carregando depois tem também as direções e as coordenadas para lá chegar, e portanto é mais uma forma de criar informação para quem queira visitar e ter acesso a muitos destes produtos. Criámos também porque achámos que era interessante, é claro que isto não pode ser taxativo porque a natureza nem sempre corresponde a calendários, mas quisemos criar algo para as pessoas se balizarem, principalmente as pessoas mais novas na profissão que queiram ter informação, para se poderem balizar em termos de produtos e a sua sazonalidade. Isto para nós é importante e criámos vários tópicos, mas que queremos continuar também a crescer. Para vos explicar mais ou menos a influência que cada uma destas situações ou de cada um destes produtores vai tendo no nosso restaurante, criámos 3 casos práticos. O primeiro com a Célia, ostras do Sado, e a ideia foi apresentar como é que um ecossistema muito pequeno e com alguém que é verdadeiramente dedicado pode influenciar um prato que nós façamos no restaurante. Vamos apresentar aqui 3 casos práticos, 3 produtores, 3 pratos, e os pratos não são propriamente novidades, uns sim, outros mais antigos, mas pratos que foram muito feitos a pensar naquilo que encontramos em cada uma das visitas. Vou pedir para porem o primeiro vídeo da Célia para conhecermos também um bocadinho do que é que o produtor faz. Elas entraram aqui com 20 gramas, não é? E agora já tenho ostras aqui com 110 gramas e temos que separá-las e tirá-las para não crescer demais. Acontece que algumas ficam coladas, mas quando forem fortes conseguimos destroncá-las. Olha, aqui temos uma ostra colada. Na natureza isto acontece imenso, elas estão como cachos de uvas, porque precisam da tal superfície sólida para se colar, e o que se faz é descolar. Existe um aparelho que é um destroncador, às vezes quebram-se, estas estavam ótimas de destroncar. A riqueza destes espaços é tanta que também crescem aqui 4 macroalgas. O fucus, todas boas para a alimentação. A gracilária, esparguete do mar, e falta aqui o pódium e a ulva, que são também 2 espécies que aqui se dão. Vou cortar, eu vou abrir. Portanto, esta ainda está meio pequenita, mas já dá para ver que é uma ostra que se come.
E então o que temos é um espaço, zona de arrozais, especificamente onde a Célia começou a fazer a sua produção ao início de produção piscícola, eram salinas. Nas salinas e nestes talhões de salina, onde ela depois reverteu os cursos de água e começou a fazer produção de ostras, crescem todas as suas margens salicórnia. Já temos aqui 2 elementos. Temos as algas também, como ela explicou, e, claro, as ostras, como ela falou e também produz. Portanto, pegámos nestes 3 elementos principais aqui e quisemos criar um prato todo em volta disto. Mais ou menos a ideia foi fazer um arroz com salicórnia queimada, usar algas em várias texturas para que se pudesse ter uma sensação mais de iodo, mais de mar, e a ostra cozinhada inteira no sal e depois tirar só o interior. O aspecto final do prato é este, é um prato que tenta basicamente transportar-nos imediatamente para o local onde ele foi produzido. Passamos para um caso seguinte, também semelhante, de alguém que é extremamente conhecido e fornecedor de muitos restaurantes em Lisboa e no Porto e no país todo em termos de peixe e marisco, que é a Nutrifresco, e principalmente através do Pedro, que é uma pessoa absolutamente fascinante, o conhecimento que ele consegue ter e que nos consegue aportar em termos de peixe e marisco. Se pudermos pôr o segundo vídeo, eu agradecia, para conhecermos um bocadinho melhor o que o Pedro faz. Eu costumo dizer que o Algarve é um triângulo dourado. Porquê? Porque ele combina as espécies do Atlântico Norte, águas mais frias, com espécies da Norte da África, e também estamos muito perto da entrada do Mediterrâneo. Portanto, temos desde do robalo, do pragado, do linguado, são espécies normalmente de águas mais frias do Atlântico Norte. Temos depois espécies como a lagosta, como o cherno, que é uma espécie de mero, mais próprios normalmente da África. E por sua vez temos uma série de esparídeos da família da dourada, que são os besugos, as ferreiras, as chopas, que são muito próprios também do Mediterrâneo. Portanto, combinamos o melhor do Mediterrâneo com o melhor do Norte da África, com o melhor do Atlântico Norte. É uma espécie de triângulo dourado, acrescido ao facto de ter aqui uma ria muito interessante, que é a Ria Formosa, onde crescem bivalves, ameijos, as ostras. Portanto, combinamos uma região, uma costa que tem desde a profundidade deste sítio onde estamos, que é Sagres, até à zona mais plana, mais ariosa, do Sota Vental Grevio, que tem muita areia e onde crescem muitos bivalves e, por consequência, onde se aproximam também espécies de grande porte, como é o atum rabilho. Ou seja, ainda temos a cereja no topo do bolo, que é o atum rabilho, a passar à frente da nossa costa. Portanto, uma combinação mágica de espécies, uma enormidade, uma diversidade muito grande. Não temos uma grande abundância em termos de quantidade, mas temos de facto uma diversidade muito interessante do ponto de vista gastronómico, do ponto de vista biológico. É um prazer para quem gosta de peixe, de espécies marinhas, para quem gosta de comer, é um prazer poder estar aqui nesta região, viver ou visitar. Com a inspiração que tivemos através do Pedro, que é uma pessoa que nos vai transmitir muita informação para que possamos passar aos clientes um pouco do que é cada peixe que servimos. Criámos uma dinâmica própria de serviço. Todos os dias temos o peixe que estiver disponível, tentamos trabalhar ao máximo assim com quase todos os produtos. Mas aqui neste prato específico ele falou no atum e era algo que queríamos explorar, até porque em Portugal nós ainda temos uma almadraba a cerca de 3 milhas da costa de Olhão, e que é algo muito interessante de se visitar
e que já é uma espécie de uma arte de pesca ancestral. E, portanto, nós ainda temos este património, mesmo que seja explorado por uma empresa japonesa, que hoje em dia as coisas estão tão cruzadas que acabam por ser esta a realidade, mas a verdade é que a temos cá e, portanto, temos que preservar toda esta identidade. Portanto, atum, depois barbigão para explorar aquele lado da ria que acaba por ser quase um património mundial em termos de biodiversidade, e quisemos criar um prato com estes dois elementos que fosse bastante forte e representativo de mar e de uma ideia de gordura, mas ao mesmo tempo de sabores redondos, mas pujantes. Então decidimos fazer basicamente este atum, escolhemos aqui o lombo, barbigão e depois um caldo defumado para dar mais intensidade a todo o prato. O aspecto final acaba por ser este, e sempre que o servimos contamos toda esta história e toda a importância que o Pedro e a sua empresa Nutrifresco têm naquilo que é a nossa operação diária. Vamos ao último caso. Já demos rio, mar, agora um de terra, e um projeto que eu acho muito interessante, que é os Porcos Natura, liderado pelo Francisco, que tem a ver com a forma como ele consegue ter várias espécies a trabalharem em conjunto para criar solo e ao mesmo tempo poder explorar a venda destes animais, que são também eles um verdadeiro património do nosso país. Vamos ao último filme, por favor, do produtor. Mas a ideia é criar uma dinâmica de pastoreio com diferentes espécies de raças autóctones, bovinos, caprinos, suínos. Temos o porco alentejano, a cabra serpentina, o merino preto português, e trabalhamos também com vacas mortelengas, que depois fazemos o cruzamento com angus. Essa dinâmica de pastoreio torna-nos um bocadinho mais eficazes na produção, com menos desperdícios, porque o que é o desperdício do pastoreio para um bovino é um aproveitamento para um ovino, o que é uma infestante, com o caso das silvas, também é um aproveitamento para um caprino, e toda essa rotação e essa dinâmica faz com que o aproveitamento de todo o sistema seja muito mais eficaz. Há muitos criadores aqui nesta zona de Montemor Novo, onde se cria pecuária extensiva das diferentes espécies de animais, os bovinos, caprinos, ovinos, os suínos também de raça alentejana, que fazem a montanheira, e é a principal atividade de toda esta região. É o mundo rural no Alentejo e que, como vocês podem ver, tem esta biodiversidade toda. Temos o dever de o manter e de o melhorar. Para este momento, este prato é talvez o mais antigo que estamos aqui a apresentar, e foi um prato que surgiu numa altura em que havia grandes problemas relacionados com o botulismo, com os enchidos mais a norte, e então criou-se uma onda de não comer enchidos, nem porco, nem transformados de porco. E na altura fiz este prato porque, da mesma forma que nós temos esta ideia em relação à carne, nós podemos ter em relação aos legumes, porque se for um legume altamente produzido de uma forma absolutamente intensiva e com o uso de pesticidas, ele é tão nefasto para a nossa saúde como será a carne de porco. Portanto, tem muito a ver com como é produzido e por quem é produzido. Aqui quisemos criar um balanço entre estes dois mundos, o animal e o vegetal, e então usámos alface, pimento,
massa de pimentão tão típica do Alentejo e o porco alentejano. Esta ideia do prato era fazer uma homenagem à matança, em que temos uma peça de carne presa, de porco, uma alface, um coração de alface para simbolizar aquele coração que é comido no dia da matança e todas as entranhas, e grelhámo-lo e temperámo-lo com massa de pimentão como se fosse uma peça de carne, e depois 2 molhos diferentes, um com morcela e alho negro para lhe dar um toque mais fumado, mais adocicado, e um sangue vegetal, por assim dizer, feito de beterraba. No fim, o resultado final acabou por ser este, e é um prato que eu acho que, para além da simplicidade, acaba por representar muito daquilo que é o feitoria e a relação que tem com os produtos. O futuro, como é que o vemos? Entramos na segunda fase do projeto, nesta altura, em que queremos estar conectados com mais projetos que admiramos. E isto vai desde mercearias, peixarias, padarias, ceramistas, alguns eventos que vão acontecendo, claro que pusemos os nossos para fazer alguma publicidade, talhos, etc. E pessoas que fazem o que fazem por paixão, por quererem ser melhores, por assim dizer, por terem um compromisso consigo mesmos. No fundo, nós queremos que o projeto funcione como uma ferramenta de trabalho onde quem tenha interesse ou quem esteja a começar possa ir recolher informação de vários tipos e usar aquilo que pretende para o seu dia-a-dia. Depois começámos numa terceira fase a fazer eventos, em plena pandemia, muitos tiveram para não acontecer, felizmente conseguimos fazê-los, fizemos 3 até agora, a ideia é continuar a fazer mais. Aqui já numa vertente diferente dos jantares, aqui queremos nós ir até ao produtor e levar as pessoas até ao produtor e poderem experienciar o terreno, o clima, aquilo que é o trabalho diário deste mesmo produtor e perceberem o que é que está em jogo aqui, do que é que estamos a falar. Estas são algumas imagens dos eventos. Não há um modelo definido, pode ser com crianças, sem crianças, almoço, lanche, pequeno almoço, não vai haver um modelo definido. O que queremos é que as pessoas viajem, conheçam o país e que conheçam os produtores. Como nós vemos o futuro e para onde vamos, eu diria que o Matéria algum dia terá que se materializar. Terá que ter um espaço físico de interação com a comunidade e principalmente com uma vertente muito forte em termos daquilo que é para nós um paradigma grande que tem a ver com a formação de base, não tanto com as pessoas que já têm bastante informação nos dias de hoje, mas com os mais pequenos, porque se começarmos a mudar mentalidades quando eles são mais pequenos, mais fácil será no futuro conseguirmos pelo menos ter uma atitude mais cívica uns em relação aos outros. Por isso dizemos que o projeto é muito sobre, começou por ser sobre produtos, mas acaba por ser fundamentalmente sobre os produtores e sobre este tipo de produtores. Pessoas que são verdadeiramente apaixonadas, pessoas que não têm férias, não têm fins de semana, não têm verão, não têm inverno, saem quando está a chover, quando estão ondas de 5 metros, põem a vida em risco e são pessoas que no fundo o que querem é ter um compromisso consigo mesmas, ser verdadeiras consigo mesmas e fazer aquilo que os apaixona, que os enche, que os faz sentir vivos. É com eles que vamos terminar a minha apresentação. Eu vou agradecer, mas o fundamental desta apresentação são as caras todas, não vão estar aqui todas, mas as caras todas que vão estar aqui, porque sem eles nenhum de nós podia fazer ou ter a profissão que tem, porque eles vão todos os dias e comprometem e sacrificam muito do que é o seu lado pessoal para que nós possamos continuar a fazer aquilo que gostamos e agradar as pessoas que nos visitam.
Obrigado.